Senhor, amém? Amém. Uma boa noite a todos, uma boa quinta a todos. Esse último louvor eu lembrei dele, porque quando eu estava montando a minha pregação eu lembrei dele, porque fala que quando a gente acha que os olhos do Senhor estavam em nós, estavam nas pessoas boas, que a gente acha que a gente é bom antes de conhecer Jesus, né? Então, antes de conhecer Jesus, a gente acha que os olhos dele estão em nós porque a gente é bom. Mas a gente percebe que os olhos dele, na verdade, estavam, como o louvor falou, no ferido, no angustiado, no pobre, no aflito, no faminto, no desprezado, no sem amor. Esses são quem Deus cuida, porque nós não somos bons. Mas mesmo assim o Senhor nos ama. Mesmo desprezado, mesmo sem amigos, muitas vezes, mesmo sem carinho, mesmo sem a família perto, muitas vezes, o Senhor nos ama. Nos ama não porque a gente merece, mas porque Ele escolhe nos amar mesmo assim. Amém. E ainda o louvor continua falando que o teu reino vem se a gente anunciar o reino. O reino vem se a gente frequentar o lugar secreto, se a gente manter um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele quer com nós, né? Então, o reino dele vai vir se a gente falar sobre o reino, porque cada dia que a gente tem como apressar a salvação, que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é a maneira de cada vez apressar a vinda dele, porque ele vai vir quando o Evangelho for pregado a todas as nações e a todas as pessoas, e todas as pessoas que forem ser salvas agarrarem o Evangelho até o último dia da vida delas, até que todas as pessoas do mundo escutem, ouçam e creem. Os que são salvos vão crer, os que têm que rejeitar vão rejeitar, e até isso o Senhor, o reino dele vai vir quando tudo isso acabar. E o louvor ainda encerra falando que o reino vem quando a gente entender que na verdade o Evangelho é o contrário. O rico é pobre, o pobre é rico, o líder é servo. Quem chora na verdade é quem ri. Muitas vezes o mundo ri todo o tempo. Eles vivem embriagados, eles vivem em festas, ele tem as alegrias momentâneas. E a gente às vezes está chorando porque a gente está na provação. Mas na verdade a gente vai rir por toda a eternidade. Então é inverso nessa terra. Quem é rico aqui é pobre na eternidade. E quem é pobre muitas vezes na terra é rico por toda a eternidade. A gente vai ler isso agora em Eclesiastes 9, que é a minha pregação. Eclesiastes 9. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aquele livro que fala que tudo é vaidade, tudo é vapor. Que fala muito sobre a vida aqui na terra. Porque o louvor ainda encerra falando que quem morre é quem vive para ti. Então, nós morremos para a terra e hoje nós vivemos. Para o mundo a gente está morto, porque a gente não vai em festa, a gente não faz nada que agrade ele. Mas na verdade a gente nunca esteve mais vivo do que nunca, porque a gente ganhou a vida em Cristo Jesus. Hoje nós somos ricos, hoje nós somos felizes, hoje nós somos amados, hoje nós somos muito sábios, porque a nossa sabedoria não se baseia em nós, mas em Cristo Jesus. Então, Eclesiastes 9:1 começa falando, na minha Bíblia, é o destino de todos. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham de um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se alegrou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol.
O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais uma revelação da sua palavra em nosso coração. Nós venhamos ouvir essa palavra e praticar, Jesus, entender a lógica do reino, que é completamente inversa a esse mundo, mas é tão amável, suave de escutar e suave de viver. Jesus, obrigada pelo nosso fardo ser leve e momentâneo e até o último dia. Permaneça hoje e sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eclesiastes, voltando de novo, primeiro vamos começar do começo, né? O contexto do livro. Eu amo falar do contexto do livro, porque a gente tem que entender para quem que está falando e para quem que está falando e o porquê que está falando, para poder entender o versículo. A gente nem pega nenhum versículo apenas. Eu, por exemplo, vou focar no 11 e no 12, mas eu li todo o texto para a gente entender muito bem, porque aqui não tem nenhum falso profeta que tem medo de pregar a verdade. Então, Eclesiastes, a gente supõe que foi Salomão que escreveu. A gente não tem a certeza, porque não diz ali Salomão escreveu, mas todos os indícios são para que Salomão tenha escrito. O livro de Eclesiastes começa o autor falando, disse assim o mestre. E daí todo o livro é o mestre falando, é o grande ensinador, é o pregador que chama Eclesiastes, que é como uma pessoa falando num grande público. É esse livro. E depois que o mestre, esse pregador, termina de falar, no final do livro o autor volta falando a conclusão. O mestre, o pregador desse livro, ele faz muitas coisas, ele constrói casas, ele constrói templos, ele constrói edifícios para ver se tem alguma graça na vida, se é muito bom viver só por isso. Se esse é o propósito da vida, ele busca o propósito da vida nesse livro. E ele não encontra, ele fica triste, ele não faz diferença. Aí ele procura de novo no vinho, na bebida, e ele também não acha sentido nisso. Ele busca em mulheres, também não tem sentido nisso. Ele constrói muitas coisas, ele não encontra o sentido nisso. E daí ele pensa na sabedoria. Será que é muito bom gastar toda a vida? Gastar do começo da vida ao fim da vida tentando ser sábio, sendo que o destino de todos é a morte? Daí ele fala aqui. A gente pode até pensar às vezes que Eclesiastes é um livro um pouquinho triste, é um pouquinho, às vezes meio ruim de ler, porque ele é meio pesado. Por causa que ele fala que o final de tudo é a morte e a vida é sem sentido. Mas isso é muito legal quando a gente entende o porquê que ele fala isso. Aqui ele está falando isso. Não importa viver a vida toda buscando ser sábio, porque no final tu vai morrer. E daí ele continua falando, quem está vivo é muito melhor de quem está morto, porque quem está morto não sabe de nada. E daí ele continua ali, enquanto você sabe que o final de tudo é a morte e não tem sentido essa vida, aproveitem enquanto vocês estão vivos ainda. Ele fala ali, beba o vinho que você gosta, aproveite com a mulher de quem clama. Ele fala isso por causa que, para não cometer adultério, né? Contrário a ele buscou em várias mulheres, ele está aconselhando o leitor, não faça isso. Casou com a mulher, fica com ela até ela morrer. Aqui não é casa da mãe Joana, vai lá, fica com a tua mulher, faz o que tu tiver que fazer com a mulher, não faz com os outros. E seja feliz, aproveite, porque isso é o que Deus deu a ti. E daí ele ainda fala, percebi outra coisa debaixo do sol. Daí ele fala da injustiça da vida. E aqui é muito importante, ele usa isso debaixo do sol. Então, debaixo do sol não há propósito de vida. Debaixo do sol a vida é sem sentido. Debaixo do sol não tem nada nesse mundo que vale a pena ser vivido. Porque tudo que vale a pena ser vivido
o propósito da nossa vida não está debaixo do sol, está acima dele, porque é o reino que faz o propósito da nossa vida entender. Hoje a gente entende que beleza, final de tudo é a morte. A gente também está aqui em Eclesiastes, a gente às vezes olha para a vida e fala, isso aqui não é nada, final de tudo a gente vai morrer mesmo. Porque a nossa esperança, como Eclesiastes está aqui, ele busca esperança nessa terra. Nossa esperança não está na terra, está na eternidade com Cristo Jesus. E eu quero mostrar para vocês na palavra que no final de Eclesiastes é isso que ele fala. Ele busca, ele está falando aqui, ó, vocês não precisam buscar alegria em outras coisas, você não precisa buscar propósito em outras coisas, porque eu já fui e já busquei. Então agora aprendam com os meus erros. Daí ele termina ali Eclesiastes 12, 13. Volta o autor falando o resumo de tudo. Qual que é o propósito da vida então? Se tudo aqui não vale a pena ser vivido, se tudo aqui é ruim, se tudo acaba em morte, por que a gente está aqui? Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu-se tudo, ou seja, agora que tudo foi exposto, agora que eu contei para vocês tudo que eu fiz nessa vida, aqui está a conclusão de tudo. Agora que já se ouviu de tudo, versículo 13, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Porque Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Então está falando aqui, e ainda se a gente voltar mais um pouquinho, nem pastor, eu leio e depois tem que voltar. Voltando ali no versículo 1, o autor fala, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que se dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles os que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Daí ele continua, falando muitas outras coisas. Ele no 6 ele ainda fala, sim, lembre-se dele, ainda que rompa o cordão de prato, se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Aqui ele está falando, lembre-se do Senhor. Qual que é o conselho? A gente volta mais um pouquinho ali no 11:7. Conselho para os jovens, diz na minha Bíblia. No 11:7, a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que o homem viva, pode desfrutar a sua vida toda. Deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, aqui ele conclui. Ele incentiva a busca pelo conhecimento, ele incentiva que você busque viver bem nessa terra, mas ele conclui tudo dizendo que se o tempo que você viver aqui nessa terra não for gasto para a glória de Deus, não vale a pena viver. Se do começo ao fim da sua vida, se toda a sua vida você viver por coisas terrenas, a sua vida for inútil. Se toda a sua vida for em busca de dinheiro, for em busca de riqueza, for em busca de nome para si mesmo, para ser conhecido, para ser famoso, para ter uma empresa de sucesso, para o seu sobrenome assim, aparecer pá, e Deus lá atrás, você é um inútil. Você viveu de maneira inútil. Você é que nem o vapor, que uma hora está aqui e outra hora se dissipa, porque essa é a vida. Nossa vida fala. Tiago vem falar, quando você for fazer os planos, faça. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, porque a nossa vida é como a neblina da manhã. Uma hora está aqui, outra se dissipa. Então, Eclesiastes fala dessa maneira para entender, assim, para gravar. Ele acaba com as nossas esperanças de ter uma vida boa aqui na Terra. Porque ele fala assim, olha, o fraco, ele não vai, o forte, ele nem sempre vence a corrida. O rico, às vezes, ele acaba sendo pobre. O tempo, ele acaba com tudo. O acaso acaba com tudo. Não tem controle sobre as coisas nessa vida. A gente acha que tem, às vezes, coisas sobre controle. E daí, uma hora ou outra, alguma coisa acontece e foge do nosso controle. Tem muitas poucas coisas que são do nosso controle.
Algumas coisas são, por exemplo, as renúncias que a gente faz por amor a Deus. Isso está no nosso controle, porque a gente controla o quanto que a gente se entrega a Jesus. As coisas que a gente renuncia. A renúncia é basicamente alguma quando a gente entende que alguma coisa está tomando o lugar do Senhor da nossa vida, a gente vai como um servo humilde e sacrifica aquela coisa ao Senhor. Se for talvez entretenimento, a gente deixa de lado esse entretenimento para buscar mais a Deus. Se for, por exemplo, o nosso trabalho, muitas vezes a gente vai se esforçar ao máximo ao tempo que a gente não está no trabalho, buscar o Senhor. Se for pessoas, talvez pessoas que nos afastem do Senhor, a gente vai cortar essas amizades, a gente vai podar esses galhos das amizades para que não nos afetem o nosso relacionamento com o Senhor. Então isso a gente pode controlar. A gente pode controlar o amor às pessoas, o quanto que a gente ama alguém, a gente pode controlar, porque Deus manda. Ama a Deus em primeiro lugar e o próximo a si mesmo. Amor é o maior dos mandamentos. Então é importante também você ter controle sobre amar os outros e dessa maneira, como diz o Sermão do Monte, dar a outra face. Porque dar a outra face não é literalmente a gente bate, tu vira a cara para bater de novo. Não, é você tratar com amor aquela pessoa que te maltratou. Isso é dar a outra face. É tratar com amor, curar aquela raiva da pessoa, curar aquele ódio daquela pessoa com amor. Porque quando tu começa a tratar a pessoa bem, ela vai ver, ela vai sentir a diferença, ela vai sentir o impacto. Pera, eu tô maltratando essa pessoa tá sendo uma querida comigo, como assim? Não é assim que funciona. Então, esse é o padrão do mundo. Não tem padrão. Aqui as coisas são uma bagunça porque o pecado tornou isso uma bagunça. Aqui, debaixo do sol, tudo isso é consequência do pecado. Então as pessoas às vezes perguntam por que com pessoas boas acontecem coisas más com pessoas boas e muitas vezes coisas boas com pessoas más por causa do pecado. Essa é a consequência do pecado. Lá no comecinho Adão pecou, quebrou o mundo. Hoje esse mundo está desse jeito porque o Senhor já entregou o mundo ao maligno. Agora o Senhor, Ele cuida dos seus, Ele cuida dos deles. Hoje a gente tem uma esperança, porque no reino do Senhor é diferente do padrão do mundo. Aqui tá uma bagunça, mas a gente tem esperança de uma coisa que é acima do sol, que é no céu, é na eternidade, que é com Cristo Jesus, aonde não tem pecado, ou seja, não está quebrado, onde a balança do juízo é perfeita, onde a justiça é perfeita, porque fala Romanos, eu acho que eu anotei, Romanos 3, 21, fala que em Cristo se manifestou uma nova justiça nessa terra. Foi o que eu até falei na última pregação. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante Cristo Jesus para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, essa justiça terrena não se aplica na nossa vida, porque às vezes a justiça terrena não é bem justiça, porque nessa terra acontece suborno, nessa terra acontece muita coisa e a justiça muitas vezes, o rumo da justiça, o fim da justiça muitas vezes é torcido, mas no céu não tem isso, no céu não existe suborno, não existe pessoas que fazem o que é melhor para si, existe Deus que está no controle de tudo e pede apenas que a gente confie nele, porque o final das coisas vai ser perfeito, porque o nosso Deus é perfeito e os planos de Deus são perfeitos. Então, Eclesiastes está jogando isso na escola, ele está falando, olha, te liga, os velozes, eles nem sempre vencem a corrida, os fortes, eles nem sempre triunfam na guerra, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Então, não vale a pena gastar a vida toda em torno das coisas dessa terra, porque aqui na terra o pecado contaminou tudo, nessa terra está tudo errado. Mas a lógica do Senhor é diferente. A lógica do Senhor, a lógica do Evangelho. O líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, é o contrário. O louco é sábio, acho que é o que mais me lembra, porque você lembra daquele começo de livro, eu acho que é Coríntios, eu não lembro bem, que fala, para esse mundo a gente é louco por causa do Evangelho. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem. E hoje nós cremos, é salvação para nós isso. Então, o pecado que tornou as coisas na terra assim, o pecado que tornou essas coisas inversas,
Mas o Senhor, Ele está hoje aqui nos oferecendo restituir todas as coisas no novo reino que Ele vai nos convidar quando tudo estiver pronto. E hoje nós amamos Ele por causa dele. Então, o mais interessante é não adianta a gente tentar viver a nossa vida tentando viver no padrão humano, no padrão das coisas. Não adianta a gente viver essa vida buscando um trabalho bom para viver e se dedicar 90%, 100% na verdade do tempo em torno daquele trabalho, porque o trabalho não vai dar sentido para a vida. A gente sim tem que encontrar um trabalho bom para glorificar a Deus nesse trabalho. E na maioria da parte do nosso tempo, na grande parte do nosso tempo, ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Porque o trabalho não vai dar sentido para a nossa vida, mas o Senhor vai dar sentido para a nossa vida aqui e na eternidade. Porque é em Cristo que nós encontramos a verdadeira vida. E eu quero aqui a gente ler como que é o padrão terreno. Os velozes, eles nem sempre vencem a corrida. Os sábios, muitas vezes, não têm dinheiro. E agora eu vou apresentar para vocês o padrão do reino, que é o padrão que deve ser seguido, que é aquele sermão que abandonaram Jesus porque acharam que o sermão era pesado demais, lá em Mateus 5. Então, a gente aprendeu agora qual que é o padrão terreno, que não tem padrão. Não adianta você viver a vida nesse mundo tentando agradar as pessoas, agradar o seu próprio ego, agradar o seu estômago e o seu coração. Não adianta. Viver assim é viver de maneira inútil. Mas agora tem uma maneira de viver que Jesus falou lá no Sermão do Monte de Mateus 5, que vale muito a pena ser vivido, porque vem o quê? Com bem-aventurança para nós. Ele começa falando das bem-aventuranças, depois ele nos dá os mandamentos. Nas bem-aventuranças já é um choque para os nossos olhos, porque a primeira coisa que ele fala é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina um fariseu ouvindo isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia entre vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é essa recompensa nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então ele já começa o Sermão do Monte assim, ó. Tá, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é bem-aventurados que chegam primeiro no culto. Não é bem-aventurados os que oram em voz alta. Não é bem-aventurados que dão a maior oferta para se mostrar, assim, dizendo, eu fui generoso. Não. Bem-aventurados aos pobres em espírito. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados aqueles que entregam o seu coração e a sua alma inteiramente a Deus, para ser amado por Deus e não pelas pessoas, para ser encontrado nele e não no mundo. Bem-aventurados que têm fome, sede, justiça, porque receberão a justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados pacificadores, não aquele que coloca lenha na fogueira e que vem com martelo e martela mais a brecha para o inimigo entrar. Não, é aqueles que é pacificador, que é aquele quando a pessoa vem falando, tu é isso, daquilo, e daí, não, trata com amor, não aumenta, não dá na mesma moeda. Seja pacificador, seja amável, seja querido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é bem-aventurados os que os nomes aparecem primeiro. Não é bem-aventurados que são amados pelo mundo. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados são odiados pelo mundo. Bem-aventurados, lá vem aquele crente de novo falando de Cristo. Bem-aventurados eles, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que odeiam, bem-aventurados que eles são odiados pelo Evangelho, porque eles são amados por Deus. E ele continua ainda falando, bem-aventurados serão vocês,
que quando os insultarem, os xingarem, os maltratarem, por causa do Evangelho, vocês vão receber o reino. Ele ainda continua, isso é só o começo, eu nem terminei de falar o padrão do reino, isso é só o começo. Essa introdução do sermão, quem permaneceu ali sabia que lá vinha lenha. Ele continuou falando, bem-aventurado, eu vou falar bem-aventurado porque a gente é bem-aventurado em tudo por causa dele. Então, bem-aventurado aqueles que são o sal da terra. Porque se o sal, ele perder o sabor, para que ele vai ser? O sal servia para temperar a comida, para manter a comida preservada. E a luz do mundo, fala ali, vocês são a luz do mundo. Não tem como acender uma chama, não tem como esconder uma cidade construída sobre um monte, não tem como acender uma candeia e colocar ela escondida. Se tudo está escuro e uma candeia for acesa, independente do lugar, do cômodo que ela esteja, ela vai trazer uma luz e ela vai ser encontrada. Isso somos nós aqui na Terra. Nós somos para levar a luz do Senhor para as pessoas, nós somos para salgar a Terra, para dar a chance das pessoas. O sal da Terra é muito interessante, porque ele preserva para a destruição. Ele preserva da destruição, perdão. Porque a carne, antes de ser estragada, colocava um sal e daí durava mais. Assim que foi inventado o charque. E daí, nessa terra, nessa vida, as pessoas estão indo cada vez mais em destino para a morte eterna. O sal aí é mais simbólico, porque como as pessoas estão indo à destruição eterna, a gente tem como salgar essa pessoa, como manter a pessoa um pouquinho até Jesus voltar, que é mostrando o evangelho para a pessoa, que aquela pessoa vai se agarrar ao evangelho e a pessoa, ao invés de ir para a destruição eterna, ela vai ir para a vida eterna. Trazendo isso para a carne, para vocês entenderem bem. Ao invés da carne ser estragada, ela vai ser salva. Ao invés da pessoa ir para o inferno, ela vai ir para o céu. Porque nós estamos aqui como mensageiros da luz do mundo, porque a luz do Senhor brilhou no nosso coração. E hoje nós vamos, como o Senhor chegou, aquela mulher do poço falando as palavras, e ela sai dali dizendo, eu encontrei o profeta que me disse tudo sobre a minha vida. E ele continua ainda. Ele fala que ele não veio cumprir a lei, ele não veio abolir a lei, não veio acabar com a lei. Eles achavam que Jesus veio para acabar com tudo. Não, ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir as profecias que eram a respeito dele. Ele continua. Ele fala do homicídio, isso do homicídio até aqui na terra também é errado, graças a Deus, que matar o outro não é só pecado, como é crime. E a gente continua, tem o adultério também, o divórcio que a gente fala que ele fala, se alguém divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E daí fala dos juramentos, que é aí que começa a diferenciar de novo do mundo. As pessoas hoje juram, não, eu juro por Deus e o mundo, eu juro por isso, juro por aquilo. Aqui fala, não jurem. Seja o sim de vocês, o sim, o não, o que passar disso, do maligno, ou seja, que vocês sejam tão verdadeiros no falar, que vocês cumprem as promessas que vocês fazem, que vocês cumprem o que vocês falam. Eu vou em tal lugar, vá em tal lugar. Estou para aparecer, vou estar em tal lugar, em tal dia. Esteja naquele tal lugar, naquele tal dia. Não vai, manda mensagem avisando, não desapareça. Não descumpra o seu compromisso. Está aqui para pintar a igreja no sábado? Venha pintar a igreja no sábado. Está aqui para limpar? O pastor chamou, glória a Deus. Estaremos aqui para limpar a igreja. Seja o sim de vocês, o sim, o não. Não seja aquelas pessoas que juram por tudo. Não seja aquelas pessoas que falam que vai cair em tal lugar. Não seja aquelas pessoas que fala que vai fazer uma coisa, mas não cumpre o que fala. Isso é mau testemunho para ti e para Cristo. Ele continua. Não, aí que acho que é um dos maiores diferenciais é esses dois aqui, ó. A vingança e o amor aos inimigos. Do 38 ao 48. Eu não vou ler porque vocês conhecem muito bem, mas Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus não, eu quero ler aqui no 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereçam também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então está falando, alguém te bateu, trata essa pessoa com amor.
Alguém está mandando você fazer alguma coisa, faz aquela coisa e faz com excelência, para a pessoa ver que tu é diferente. Se a pessoa vir te xingar e tu tratar a pessoa com amor, nesse mundo não tem isso. Vai ser algo diferente, vai ser porque aquela pessoa é diferente. Será que ele é um cristão verdadeiro, eu acho? Ele não é aqueles que vai no culto no domingo e vem completamente diferente na segunda, não. Aquela pessoa realmente seja convertida. E ele fala ali no 48, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, não odeie aquele que odeia vocês, orem por ele, amem eles. Se ele te xinga, se ele te odeia, se ele te trata, se ele conta para todo mundo como tu é horrível, deixa ele falar o que ele quiser falar. Aqui na Terra vai acontecer isso, vai acontecer injustiça. A gente não vive conforme essa Terra, a gente vive por Cristo. Ame aquela pessoa, ore por aquela pessoa ser convertida para entender as consequências das ações que ela teve. E se alguém vier te dizer sobre ela, seja amável com todas as pessoas, assim não vai ter razão das pessoas duvidarem de ti. É isso que Jesus está falando aqui. E esse é o maior diferencial. 46, Jesus fala, se vocês amarem só aquelas pessoas que amam vocês, que recompensa que vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Então, amar as pessoas que amam vocês é muito fácil. Os ímpios fazem isso, todas as pessoas fazem isso. Mas eu quero uma coisa diferente de vocês. Eu quero que vocês mostrem o povo separado, justo e único que vocês são. Amem até quem odeia vocês. Aí está a diferença. Aí está a implicação. Mostre a diferença por amar os que odeiam vocês. Essa é a diferença de vocês. E ele continua. Ele fala de ajudar os necessitados, que ali no 6:1, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então ele está falando, se vocês forem ajudar alguém, se vocês forem dar uma oferta, se vocês forem na casa da pessoa ajudar essa pessoa, se vocês forem honrar alguém, façam isso em secreto, porque em secreto Jesus vai recompensar vocês. Se vocês forem como os fariseus, ele até fala ali, se vocês forem como os fariseus, sair cantando trombeta, eu ajudei fulano, eu fiz isso por aquilo, você já recebeu a recompensa, você já foi amado por essas pessoas da terra. Parabéns, você ganhou uma recompensa terrena e perdeu a celestial. É muito melhor manter isso em segredo entre Deus e tu e receber uma recompensa eterna do que só ter a aprovação das pessoas que uma hora daqui, uma hora a pessoa te esqueceu o que tu fez. Mas Deus não esquece. Deus, ele guarda essa recompensa e ele vai recompensar na vida eterna. Aí ele nos ensina a oração, ele fala do jejum também, de quando jejuarem, não venham falar, eu estou jejuando, para as pessoas dizerem, nossa, que pessoa espiritual, que pessoa abençoada. Não, façam isso em segredo, para que o Pai que está em secreto recompense. Aí ele continua falando, tem várias outras coisas que ele vai falar aqui. E eu encerro com o Mateus 6, 25. Eu quero ler essas últimas palavras aqui que eu quero deixar para vocês. Portanto, eu lhes digo, Mateus 6, 25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Nem tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã,
pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então, Jesus está falando aqui, ele fala dessa parte das preocupações da vida. As pessoas se preocupam muito que vão comer, o que vão beber, elas passam noites acordadas preocupando. E nós fazemos o que nós podemos, nós trabalhamos, nós buscamos, nós aproveitamos que Deus nos deu e nós oramos para que Ele abençoe e nós ficamos tranquilos nele. Porque mesmo se faltar alguma coisa, o Senhor vai prover. E se Ele não prover, Ele continua sendo Deus, Ele nos continua nos protegendo. Ele nos deu o sol pela manhã, Ele não permitiu que 8 horas da manhã tivesse tudo preto de novo, como segunda-feira. Não querendo dizer nada, os sinais estão aí, que não se converte aqui, é porque não quer. Porque imagina segunda-feira, 8 horas da manhã, aqueles caras da escuridão que estava, isso não é normal. Os sinais estão na porta, estão cada dia mais presentes no nosso meio e a única coisa que a gente faz é nos apegar cada vez mais com Cristo Jesus, crendo que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, o Senhor vai entregar todas essas coisas porque Ele nos ama, não porque a gente merece, não porque a gente fez muita coisa na terra, mas porque Ele nos ama e Ele quer nos ver. Ele não veio aqui na Terra para nos oferecer uma vida terrena boa, Ele veio para nos oferecer a vida eterna com Ele. Então, volta e meia acontecem provações aqui na Terra, mas são para que o nosso espírito, a nossa mente se prepare cada vez mais para uma eternidade junto com a santidade de Deus, para nos converter, para nos moldar, para quebrar o nosso vaso, nos fazer mais parecido com Cristo Jesus. Então, não vale a pena viver a nossa vida segundo o padrão mundano, se o padrão de Deus é completamente inverso. O padrão de Deus, que é o verdadeiro, que é realmente a fita métrica verdadeira, é que nem a gente tentar usar uma régua do lado errado, né? As réguas têm um lado dos centímetros e outro lado que nem sei o que é, mas eu sei que é errado, porque eu já medi por aquilo, depois eu mandei pra mãe e a mãe falou, não, tá errado. Daí, amém. Então acontece, volta e meia acontece, a gente tenta viver a vida segundo aquela parte de baixo da régua. Quando a gente usa muitas vezes até a régua virada. Então aí a gente cruza a linha e fica toda torta porque a régua tá virada. Então não adianta a gente viver a nossa vida buscando outras medidas. Porque é o padrão do reino que a gente busca. É o amar os que nos odeiam, orar por aquele que nos odeiam, entregar tudo a Deus, chorar porque a gente vai ser bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Era essa palavra que eu queria deixar para os amados irmãos. Eclesiastes conclui: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Aleluia! Agradeço a oportunidade e passo a consideração. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém.